Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 199 dos sistemas, capítulo 4, né? Então hoje nós vamos para um novo tema, né? Sistema da alma material. Então olha só para você ver. Sistema da alma material. Então Kardec diz assim: consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam distintos. Olha só para você ver. Segundo esta opinião, ainda bem que é uma opinião, né? Como aqui, por exemplo, quando se fala em alma, quando se fala assim em perispírito, quando se fala em espírito, quando se fala assim, é óbvio, constituído de quais propriedades? O perispírito, ele é constituído de quais propriedades? O espírito, a alma, é constituído de quais propriedades? Por que é que eu estou fazendo essa pergunta? É porque é um estudo, né? Porque 99% do que a gente vê, que a gente vê ventilando por aí, com relação às especulações relacionado a perispírito, a espírito, não deixa de ser opinião, sem fundamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós buscarmos saber de quais elementos o nosso corpo físico ele é constituído, nós conseguimos, através da fisiologia, né? Nós sabemos, e outras ciências que estudam estes elementos, por exemplo, o corpo físico é constituído de mais de 126 elementos, né? Então tem cobre, tem zinco, então tem oxigênio, hidrogênio. Então você entendeu que
Quando se fala em questão assim de corpo físico, em questão de corpo físico, por exemplo, você pergunta a um fisiologista, ele te apresenta todas as propriedades as quais, todos os elementos os quais é constituído o corpo físico. Ele te apresenta uma grade ali, né? Com todos os elementos os quais o nosso corpo físico é constituído. Só que, em matéria de perispírito e em matéria de espírito, o que nós vemos por aí é tudo especulação, é tudo é difícil, né? Você sabe por quê? Que, não existe ninguém aqui na Terra, não existe ninguém aqui na Terra capaz de nos esclarecer a respeito de quais elementos constitui, ou foi constituído, ou constitui o perispírito e o espírito. Olha só para você ver aqui, quando eu falo isso, recorrendo a Allan Kardec, ao mesmo aqui do Livro dos Médiuns. Então você observa que aqui, sistema da alma material, consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Mas antes de entrar no assunto aqui, olha só aqui o que Allan Kardec nos esclarece devido aos estudos que ele realizou e devido também o diálogo com os bons espíritos quais ele teve, né? Então olha só para você ver, olha o que Kardec fala aqui, Por que eu estou dizendo tudo isso? Que nós deparamos aí com tanta bobeiragem, tanta besteira, as pessoas inventando nomes, você entendeu? Sem fundamento. Olha só para você ver. Quanto à natureza íntima da alma, essa desconhecemos-la. Agora, se Allan Kardec disse isso, quanto à natureza íntima da alma, essa desconhecemos-la. Agora, outro item aqui, antes de nós adentrarmos a esse assunto aqui, né? Porque ouvimos assim pessoas tecendo tantos comentários a respeito do perispírito e a respeito da alma, mas não passa de pessoas querendo encher bolinha de gude, bolinha de vidro, querendo enganar as pessoas, querendo mostrar que sabe alguma coisa, sendo que o próprio Allan Kardec aqui resume: quanto à natureza íntima da alma, essa desconhecemos-la.
Então, olha só para você ver um outro item aqui. A esse respeito, referimos-nos aos esclarecidos, porquanto, entre os espíritos, em geral, muitos há que não sabem mais. Muitos há que não sabem mais, que sabem mesmo menos do que os homens. Deu para você entender? Então, é preciso que as pessoas entendam que não adianta as pessoas, com relação a estas questões, ficar especulando. Porque essa especulação, tecer comentário a respeito disso, a respeito daquilo, principalmente a respeito do perispírito, a respeito do espírito, seria o mesmo que admitir uma ignorância muito grande. Mas não existe explicação. Existe, mas não de acordo com o nível evolutivo qual nós nos encontramos. De acordo com o nível qual nós nos encontramos, nós encontraremos no Livro dos Espíritos, na questão número 93, no Livro dos Espíritos, na questão número 257. Então estude a questão 93 do Livro dos Espíritos e a questão de número 257, Livro dos Espíritos. E também, no Livro dos Espíritos, questões 23 e questão 82. 82. As questões 23 e a questão 82. Então, nada além que o que os bons espíritos relataram no Livro dos Espíritos. Não adianta as pessoas ficar inventando nomes e dando ao perispírito, ao espírito, você entendeu? Porque você vai ver que isso tudo não passa não passa-se de opiniões, né? Então nós vamos continuar aqui. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam distintos. Tá vendo só? Segundo esta opinião, não seria distinto uma do outro. Ou melhor, o perispírito seria a própria alma, o que é impossível. A se depurar gradualmente por meio de transmigrações diversas, como o álcool se depura por meio de diversas destilações, ao passo que a doutrina espírita considera o perispírito simplesmente o envoltório fluídico da alma. Então, você viu só? A doutrina espírita considera o perispírito simplesmente como o envoltório da alma, né? Ou do espírito. E ainda nos esclarece, sendo matéria o perispírito, se bem que muito etérea. A alma seria de uma natureza material, mas
ou menos essencial, de acordo com o grau da sua purificação. Agora, nós temos que entender outra coisa aqui. Olha só. É óbvio que Allan Kardec dizendo aqui, né, que o perispírito se bem que muito o perispírito, se bem que muito etérea, é uma matéria, ele é constituído de uma matéria, se bem que muito etérea. A alma seria de uma natureza material mais ou menos essencial, só que você observa uma coisa. Nem mesmo os bons espíritos, e nem mesmo assim Allan Kardec, se você parar para observar, tanto os bons espíritos quanto Allan Kardec, com relação a esta questão, eles tratam do assunto assim, com muita delicadeza, como se eles estivessem assim, na superfície de um lago. Não sei se você está conseguindo entender. Eles tratam dessa questão, dessa matéria etérea, né? E dessa, sendo matéria, o perispírito, né? Se bem que muito etérea, a alma seria de natureza mais material. Então, eles tratam, tanto os bons espíritos quanto Allan Kardec, eles tratam, assim, dessa questão com muita delicadeza, como se eles estivessem na superfície de um lago. Então, vamos pensar assim, dentro de uma canoa, dentro de um barco, né? Eles não aprofundam. Eles não aprofundam. Por que eles não aprofundam? Se eles quisessem, eles se aprofundariam. Mas, veja bem, a questão é esta. Adianta você chegar na sala de aula de um maternal, né? Um maternalzinho, onde as crianças, todas coitadinhas, chupando biquinho. E você ali lendo história em alemão, em inglês, adianta? Se as crianças, coitadinhas, elas não sabem pronunciar nem o nome delas. Elas não sabem escrever nem o nome delas ainda. Elas estão ali no maternal. Tem umas que não sabem nem que hora é a hora do lanchinho, né? Da mamadeira. Então essa é a nossa situação. Nós somos essas criancinhas neste maternal. Então, adiantaria Allan Kardec e os bons espíritos se aprofundarem assim, de corpo e alma, vamos usar esse termo. Eles deixam ali aquela canoa na superfície e mergulham no oceano, indo até o oceano mais profundo. É lógico que nós não iríamos entender. De forma alguma, nós não iríamos entender. Se a forma como eles descreveram no Livro dos Espíritos
a humanidade já não entende. Quanto mais que é a superfície, né? Só a superfície. Quanto mais se ele tivesse ido até. Então isso aqui é uma questão de evolução. Porque o que eu estou querendo dizer aqui, às vezes você pode pensar assim, mas eu não estou entendendo o que o Luiz está querendo dizer, então eu vou tentar te explicar. Se você procurar os fisiologistas aqui na Terra, né, os médicos, né, os que trabalham nessa área, eles conseguem te dizer a respeito do corpo físico, de quantos elementos o corpo físico é constituído. Que, se não me falha a memória, aproximadamente não, é 126 elementos. Agora, o perispírito, ele é constituído de uma matéria. Não é? O perispírito é uma matéria. O espírito é matéria. Mas não basta. Aqui pro carne de pescoço aqui, isso não basta. O perispírito é uma matéria assim, por demais etérea. Isso não é suficiente. Eu não me contento com esse termo etérea. Eu me contento da seguinte forma: de acordo com o nível evolutivo qual nós nos encontramos, tá bom. Para encher bexiga no dia de festa de aniversário, tá bom demais. Para aqueles que gostam de viver enganado, tá bom demais. O Lima, então quer dizer que Kardec, os bons espíritos, erraram aí? Não, gente. Não. O que eu estou tentando mostrar é o seguinte. Aqui, Kardec está dizendo assim, ó. Só que isso aqui é dessa opinião. Segundo esta opinião, né? Então, olha só para você ver, ó. Só que a doutrina dos espíritos, ela diz assim, ó. A doutrina espírita considera o perispírito simplesmente como o envoltório fluídico da alma. Isso é a doutrina dos espíritos que considera. Ou do espírito, né? Sendo matéria o perispírito. Se bem que muito etérea. Beleza. Só que quando as coisas estão assim bem esmiuçadas, quando nós temos condições de acordo com o corpo físico, esmiuçar os 126 elementos que constitui-se o nosso corpo físico, aí eu digo assim, muito bom. Está bom. Bom. Agora, do jeito que está aqui, eu digo assim, tá bom. Tá bom. Por quê? Pelo fato da nossa evolução, nem Kardec, nem os bons espíritos puderam. E não existe na face da Terra, até hoje, no ano de 2022, esse ser que esmiuçou o perispírito e o espírito, mostrando-nos de quais elementos eles foram constituídos,
ou de quais elementos eles são constituídos. Porque não basta crer só, né? O perispírito simplesmente como um envoltório fluídico da alma. Só. Tá bom. Tá bom. Ou do espírito, sendo matéria o espírito, né? Sendo matéria o espírito. Sendo matéria o perispírito. Se bem que é muito etérea. Tá bom. Porque essa matéria etérea, ela é constituída de quais elementos e de quantos elementos? Uma vez que o corpo físico é constituído de 126 elementos. Vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos dar sequência nesse assunto aqui. Porque ele é gostoso, né? E é facinho esse assunto.